Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Olá a todos e a todas, muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Evangelho para Além dos Templos. Nesse domingo, que é o 6º domingo do tempo comum, o Evangelho é Lucas 6, 17, 26. Mas antes da gente conversar sobre esse Evangelho, pessoal, não se esqueçam, deem um like nesse vídeo, para o YouTube saber que nosso conteúdo é relevante, compartilhe, inscreva-se nos canais que transmitem o nosso programa, são 4 canais, a nossa TV Causas da Vida, o canal oficial do Zé Vicente, o canal do Monge Marcelo Barros e o canal do Frei Gilvander. E o Frei Gilvander é quem hoje está aqui conosco, também junto com a teóloga Nancy Cardoso. Gilvander, Nancy, muito obrigada pela presença, pela parceria de sempre. Olá, Ana Helena, olá, Nancy, olá a todos e todas que estão chegando. Oi, Ana, bom estar com você. Oi, Gilvander, mais uma vez aqui, estamos juntos. Nancy, esse Evangelho, Lucas 6, 17, 26, qual é a contextualização que você traz para a gente? Então, o Evangelho de Lucas 6 vai mostrando Jesus, depois já da quase uma preparação, né, nos primeiros capítulos de apresentação da missão, a gente já tem Jesus em atividade, né? Então, no capítulo 6, a gente tem encontros importantes, né? Encontro de um povo doente, de uma multidão de um povo doente que procura a Jesus. Então, isso mostra um pouco a conjuntura daquela época, da Palestina sofrendo sobre a ocupação do Império Romano e essas grandes maiorias pobres que andavam de um lado para o outro e que encontraram Jesus um ponto de saúde. Então, o capítulo 6 começa com algumas curas e a partir do 17, né, a gente tem uma informação que eu acho muito bacana. Jesus vai para o mesmo plano que a multidão. Então, a moldura desse texto é essa: Jesus vai para a planura. A gente tem textos em que Jesus vai para um barco porque está se sentindo apertado, ou que Jesus fica numa casa tentando evitar a multidão, mas nesse texto Jesus coloca a sua missão nessa perspectiva plano, né, da igualdade com essa multidão. E aí vem um momento de ensino, que são as bem-aventuranças, que é um texto muito conhecido, mas é muito importante destacar que Lucas é muito diferente de Mateus. Enquanto Mateus elabora mais a questão das bem-aventuranças, Lucas vai apresentar um paradoxo, não é uma dualidade, não é um binário, mas vai propor uma situação de conflito entre as bem-aventuranças e malditos vocês, né? E esse conflito, esse lugar de conflito é muito importante, considerando essa conjuntura da Palestina ocupada. Muito bem. Nesse domingo, do 6º domingo do tempo comum, é o aniversário de nascimento de um profeta que viveu profundamente as bem-aventuranças. Pedro Casaldáliga faria 97 anos nesse domingo, 16 de fevereiro. E aí, Frei Gilvander, eu coloco para você a seguinte questão. Uma pessoa como Pedro, que viveu essas bem-aventuranças tão profundamente, é claro que ele é o que a gente pode chamar de bem-aventurado. Mas tem muita gente que acha que não, muita gente que se diz cristão e que acha que bem-aventurados, na verdade, são aqueles que seguem a chamada teologia da prosperidade. Eu tive a oportunidade, quando eu conheci Pedro Casaldáliga, em 2012, eu me deparei, antes de conhecer Pedro, eu me deparei com uma pessoa que era um jagunço de latifundiário, né, e que chegou para mim me perguntando numa estrada onde o meu ônibus foi barrado por conta de um conflito de terras, e a pessoa perguntou para onde eu ia, eu falei que ia
encontrar com Pedro Casaldáliga. Na época eu era muito ingênua, né? Eu não devia ter falado o risco que eu corri, mas a pessoa respondeu muito assustada, falou: esse bispo não vai para o céu. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Meu Deus do céu, se Pedro Casaldáliga, agora depois de tudo que eu conheci de Pedro, se Pedro não vai para o céu, eu não sei quem vai. Então eu queria que você colocasse um pouco isso, Frei Gilvander, essa questão de o que é, afinal de contas, ser bem-aventurado. Ótima pergunta, Ana Helena. Primeiro, se a gente for olhar assim ao longo de quase 20 séculos aí, as bem-aventuranças na versão do evangelista Lucas foi muito pouco divulgada, entendida e foi renegada. E as bem-aventuranças na versão do evangelho de Mateus foi assim, o predominou. E tem 1000 tipos de versões, mas principalmente aquela de espiritualizar o sentido e dizer, bem-aventurados e felizes são os santos, as santas, ou então é um conjunto de atitudes espirituais que você tem que viver, de santidade, tudo, e tira a concretização, né, a historicidade, né? E aí foi ótima introdução que a nossa querida Nancy fez, porque o evangelista Lucas, ele é muito contundente na opção pelos pobres. A gente tem muitas passagens no evangelho de Lucas assim que, diante da exploração econômica, o evangelho de Lucas é contundente, é radicalmente do lado dos empobrecidos e faz uma crítica muito forte aos enriquecidos, né? O que não aparece de forma muito incisiva lá na versão de Mateus. Então, o que vigorava naquela época, como vigora hoje na sociedade da idolatria do mercado, é que, na prática, a sociedade diz que os bem-aventurados e os felizes são os enriquecidos, quem está no luxo, quem está no ar-condicionado, está no terno e gravata, ganhando salários bilionários, 3 meses de férias por ano, e os pobres são os malditos. Isso aí, infelizmente, a teologia da prosperidade, né, também chamada de teologia do domínio, né, que é aquela mentira, uma fake news teológica brutal, dizer assim, olha, eu me tornei rico porque Deus me abençoou, eu estou nesse carrão de luxo aqui, foi Deus que me deu. Mentirada. Numa sociedade capitalista, quem se enriquece muito, essa acumulação, ela é fruto de exploração à custa da maioria. É muito legal ver o Lucas colocando isso, quase que fazendo uma revolução copernicânica, né? Dizendo assim, olha, vocês, pobres, estão passando fome, adoecidos, estrangeiros, renegados, odiados, rejeitados, vocês estão felizes. Mas é importante a gente lembrar também que a verdadeira tradução do termo grego que está por trás dessa tradução de bem-aventurado ou felizes, a palavra makarios, não significa simplesmente uma pessoa que é feliz assim e está parado, mas é um feliz que está em marcha, está a caminho, está marchando e lutando pelos seus direitos. Então, Jesus, e é importante perceber também que esse discurso é feito assim cara a cara, como a Nancy falou, na planície é olho no olho, e Jesus fala, vós, quer dizer, vocês que estão aqui na minha frente, vocês estão sofrendo, estão sendo empobrecidos, explorados, mas vamos continuar, vocês estão no caminho justo. Então, as bem-aventuranças para animar a continuidade da caminhada, para não se resignar, dizendo assim, já que ser pobre é ser feliz, então eu vou baixar a cabeça aqui para eu ganhar o céu depois. Não é essa a versão, não. Entendo por aí, Ana Helena. Beleza. Você já falou um pouco aí da melhor tradução, né, para o termo makarios, não é isso? Exato. E a Nancy, se quiser, ela pode também comentar um pouco, já em cima do que o Gilvander comentou. Acho que seria interessante. Então, acho que o Gilvander levantou um ponto importante. É um texto antigo, e quando a gente fala bem-aventurado, a expressão bem-aventurado ela não é muito usada. Ela não é usada no dia a dia das pessoas. Mas, então, a correspondência que se faz nisso que o Gilvander falou, no uso e no abuso das bem-aventuranças, né, acaba criando uma lista de quem é bem-aventurado como uma lista de virtudes, né, e esvazia esse contexto das materialidades. É quem é pobre no espírito, é quem está sofrendo
no espírito. E eu acho que não. O Lucas é bastante importante porque ele resolve isso colocando: benditos vocês, malditos vocês. Quando Lucas faz isso, isso não é uma lista de virtudes. Isso é um lugar de conflito, isso é um lugar de paradoxo. O que eu acho que o texto está falando para nós, e aí no Lucas não dá para traduzir os bem-aventurados sem ir para o ai de vocês, a gente tem que colocar. Eu diria que hoje seria reconhecer a luta de classes. Quer dizer, a gente tem que dar conta de viver a vida, né? E o povo pobre tem que dar conta de viver a vida em meio a esse conflito, mas essa afirmação de que o jogo não tá jogado, você tem uma disputa, você tem esse conflito, e é nesse conflito que a gente vive o compromisso com o reino de Deus. Então, em Lucas não é um lugar de calmaria, mas é assumir o conflito. Bem-aventurados vocês os pobres, porque vocês herdarão, e aí a tradução, se é futuro ou se é presente, é complicado, né? Se é um herdarão assim, ou se está pensando com a cabeça do hebraico, né? De um presente cheio de futuro, né? Bem-aventurados vocês os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Eu acho que talvez essa tradução ficaria melhor, não como uma proposta de futuro, mas como uma afirmação do projeto, num projeto de luta. Então, acho que bem-aventuranças é para ser entendido no conflito. E o texto termina, e aí eu preciso botar o óculos aqui, o texto termina dizendo, né? Bem-aventurados sois quando vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem, e ter o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia. Ô, Ana Helena, você foi injuriada naquele ônibus quando você disse que ia ver Pedro Casaldáliga. Mas é isso, né? É nesse conflito, é nessa disputa que a gente anuncia a boa nova do Evangelho, que a gente podia chamar de paradoxo, de conflito ou talvez de luta de classe, para a gente entender. Agora, quem está na mesa de Jesus sabe, né, que na mesa da igualdade de Jesus, o ainda não é plenitude da esperança da luta. O anúncio das bem-aventuranças, Frei Gilvander, para as pessoas pobres e sofredoras, né, que são o foco aí do Evangelho como um todo, e especialmente dessa passagem, esse anúncio, para muitas pessoas, parece ser loucura. É um anúncio que soa como uma coisa absurda, para muita gente. Tanto naquela época soava, como hoje ainda. Então, qual seria a base histórica para afirmar que as pessoas vítimas da sociedade imperial, poderiam ser consoladas e, de alguma forma, viver a alegria do reinado divino? Olha, Ana Helena, a base histórica, suspeito que seja, na linha do que a Nancy estava colocando, a consciência clara do evangelista Lucas de que as primeiras comunidades cristãs, assim como as comunidades que buscam hoje, de fato, serem fiéis no segmento do Evangelho de Jesus Cristo, se sentem numa sociedade escravocrata. Na época, assim, tinha a ideologia do império, que era hegemônica, como hoje tem uma ideologia dominante do capitalismo, que diz assim, não, tudo é uniforme, tem que ter pensamento único, vocês são pobres, vocês se tornarem felizes, vocês têm que trabalhar muito para comprar a casa, a fazenda e a riqueza como eu comprei. Grande mentira. Lucas mostra, olha, isso é cretinice, desmonta realmente aquilo que aparenta ser bem-aventurança, caminho de felicidade, você enriquecer à custa do sangue, do suor do outro, você ficar rindo à toa aí porque você não tem que levantar às 4 da madrugada para ralar e trabalhar, né? Isso é questionado. Então é um evangelho que convida para a luta. Hoje eu sinto esse evangelho acontecendo todos os dias no Brasil. Por exemplo, em si, os pobres não é um grande problema para os ricaços, para a classe dominante. O problema é quando os pobres começam a se unir, se organizar e entrar em marcha no caminho, lutando pelos seus direitos.
aí eles incomodam. Aí assim são os sem terra, os sem casa, os desabrigados, os golpeados pelos grandes projetos da mineração, etc., né? Da agricultura, do agronegócio. Quando os pobres começam... Então aqui tem um tom muito pedagógico que Lucas está falando, dialogando diretamente com o interno das comunidades. Primeiro, levanta a autoestima, falou, gente, vamos no caminho correto na busca da felicidade, não vamos na fria, na fake news da ideologia imperial, escravocrata, não, porque aquilo gera, como hoje está gerando, tem muita gente aí nadando em riqueza, em luxo, entrando em ansiedade, depressão, em tédio e suicídio. E hoje eu percebo as pessoas que vivem, mesmo sofrendo, carregando o peso da luta, mas marchando e caminhando e coletivamente, construindo condições que geram vida e liberdade, essas pessoas são felizes e geram esperança no meio. Intuo por aí. Ana Helena. Perfeito. Nancy, antes da gente terminar, você quer fazer algum comentário? Eu acho que nesse domingo, você que está escutando aqui a nossa conversa, nesse domingo eu espero que as comunidades possam fazer do Evangelho uma palavra bastante clara. Ai de vocês, os ricos. Ai de vocês que estão na fartura. Ai de vocês que estão rindo à toa. Ai de vocês quando todo mundo louva você e te paparica. Ai de vocês. O Evangelho nos convida a viver no conflito, a viver na disputa e atenção, né? Nessa luta, ai de vocês, os ricos. Não tem nenhuma certeza na história. Por isso que as bem-aventuranças não é um mapa astral da felicidade. É um convite a viver no conflito, a luta contra vocês, os ricos. Vocês vão chorar. É a nossa esperança. Muito bem. Tem uma frase do Dom Helder Câmara que eu acho que tem a ver com o que você colocou agora, não sei, que é o cerne desse evangelho. Quando começarem a te louvar muito, conta os dias que te faltam até a Semana Santa. Tem uma frase do Dom Helder Câmara. Diga. Hoje é dia de lembrar da irmã Dorothy, né? Sim. 12 de fevereiro. Ela que dizem, né, que lia as bem-aventuranças. O evangelho que a gente está comentando é o de domingo, mas esse programa está sendo gravado no dia em que se completam 20 anos, né, do martírio da irmã Dorothy Stang. A gente fala da importância, né, Frei Gilvander e Nancy, para que as pessoas compartilhem, para que isso chegue nas comunidades, para que dê um like aqui também, para que as redes saibam da importância desse conteúdo. E se inscreva nos canais que estão transmitindo. E comente também, né? Comente, claro. Inclusive, se tiver críticas construtivas, nós estamos sempre abertos. Por favor, deixe seu comentário aí nas páginas de YouTube ou então nas nossas outras redes. A gente recomenda que ao final agora do programa vocês escutem a música Hora da Alegria, do nosso parceiro, o Zé Vicente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia, vamos ouvir essa palavra que nos guia. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje se escuta a tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje se escuta a tua voz. Aleluia, 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 aleluia. Nada se cria sem a força e o calor que sai da boca de Deus nosso Criador. Nada se cria sem a força e o calor que sai da boca de Deus nosso Criador. Aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia, vamos ouvir essa palavra que nos guia. A tua lei, ó meu Senhor, é perfeição, conforta a alma e nos educa pra união. A tua lei, ó meu Senhor, é perfeição, conforta a alma e nos educa pra união. Aleluia, 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 aleluia. O mandamento de meu Deus é retidão, é luz nos olhos e prazer no coração. O mandamento de meu Deus é retidão, é luz nos olhos e prazer no coração. Aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora da alegria.
Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Essa é a palavra da certeza e da justiça, que nos liberta da opressão e da cobiça. Esta é a palavra da certeza e da justiça, que nos liberta da opressão e da cobiça. Aleluia, 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 aleluia. É mais que ouro e mais que sol a tua lei, dos teus caminhos, meu Deus, não desviarei. É mais que ouro, é mais que sol a tua lei, dos teus caminhos, meu Deus, não desviarei. Aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora da alegria. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. 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 Vamos ouvir esta palavra que nos guia.